trouxe. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, como eu disse no início, a igreja hoje faz uma pequena pausa no advento, coloca roupas de festa, flores, para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Toda essa solenidade, ela tem a ver com o mistério da redenção, com o mistério da nossa salvação. Deus, querendo enviar seu Filho ao mundo, precisava de um ventre santo, de uma natureza pura, que pudesse trazer o seu Filho Jesus ao mundo. E Deus então vai escolher uma família judaica, uma família formada por Joaquim e Ana. No ventre de Santa Ana, Deus vai conceber essa menina. Desde o primeiro instante da sua concepção, toda pura, toda santa, isenta de qualquer mancha de pecado. Por isso esse título, Imaculada, sem mácula, sem mancha. Ali no ventre de Santa Ana, Deus recomeça a história da humanidade. Assim como no começo do mundo, a primeira Eva deu origem aos viventes. Agora, com a nova Eva, com Maria Santíssima, Deus recria a humanidade e vai trazer até nós o Salvador. Toda a primeira leitura de hoje lembrava para nós como foi essa promessa de Deus, essa iniciativa de Deus. A primeira leitura, capítulo 3 do livro do Gênesis, a tragédia do pecado e a promessa de salvação. É intrigante a pergunta que Deus faz para Adão. Adão, onde estás? Senhor, eu estava nu, tive medo e me escondi. Como é que você sabia que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu proibi de comer? Ali, a pergunta que Deus faz para Adão é a pergunta que Ele faz para cada um de nós. Não é um escondimento físico, escondendo-se atrás de alguma coisa. É um escondimento existencial. Adão, onde estás? O que você está fazendo da sua vida? Para onde você está caminhando? Adão, onde estás? A criatura com o pecado, ela quer fugir do Criador. A criatura na treva do pecado não suporta a luz. E por isso quer fugir de quem mais a ama, que é o Senhor Deus. Assim foi no começo do mundo, assim é no decorrer dos séculos, assim é comigo e é com você. A experiência do pecado faz isso. A gente quer fugir de Deus, se esconder, procurar um caminho alternativo, procurar um atalho de felicidade. Deus tinha dado tudo a eles, o jardim perfeito, a harmonia, a ela o complemento dele. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Após o pecado, entra a desarmonia, a acusação. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente. O jardim bagunçado. Após o pecado, o irmão mata irmão, Caim mata Abel. Após o pecado, aquilo que era o cosmos se transforma agora num caos. Assim também é na nossa vida, na desobediência a Deus. Aquilo que era para ser ordem, era para ser harmonia dentro de nós, virou uma bagunça. Muitas vezes pensamentos, sentimentos, instintos, uma desordem na nossa natureza por causa de um pecado da desobediência dos primeiros pais lá no paraíso. O livro do Gênesis, nós sabemos, aqueles 11 primeiros capítulos, é um livro cheio de metáforas, cheio de simbolismos. A literatura teológica diz que é um livro sapiencial, toda uma parte sapiencial.
Mas não importa muito se os nomes eram aqueles, não importa muito as figuras de linguagem que o autor usa. Importa para nós que teve um começo, que o Criador, na relação com a criatura, estabeleceu regras, normas. O Criador que passeava no jardim com a criatura, agora vê a sua criatura amada fugir, se esconder. Ali, o livro não é um livro de biologia, ou de ciências, ou um livro de história, no sentido moderno da palavra. Ali é um livro de religião, é um livro de religar o homem com Deus. Por isso cada elemento é muito importante. E ali, irmãos, diante daquela tragédia do pecado, Deus toma a iniciativa e faz uma promessa de salvação. O versículo 15 da leitura dizia, Deus dizendo naquela situação, para Adão, Eva, para a serpente, porém ódio, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da serpente, nós sabemos quem é, são os demônios com todos os seus anjos decaídos. A descendência da mulher é Maria, é Jesus, é gerado por ela, aquele que vem trazer a salvação para o mundo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Quando a gente pula do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, e vai lá para o último livro, para o Apocalipse, no capítulo 12, a gente vê essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Essa mesma mulher do Gênesis, da promessa, é a mulher vitoriosa do Apocalipse. Olhar para Maria Santíssima hoje é ver o cumprimento daquela promessa. Gênesis 3:15, se cumpre, o Salvador vem, o Salvador gerado na humanidade pura, santa, limpa de Maria Santíssima. Cada tecido, cada célula do seu corpo, que nós vamos contemplar no presépio e depois na cruz, ele recebeu dela por obra do Espírito Santo. É diante desse mistério que nós nos inclinamos hoje. Diante do mistério, o homem se cala. Diante do mistério, adoramos o Deus Todo-Poderoso. Na segunda leitura, Paulo ensinava para nós isso. Bendito sejais, Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulo ensinava para nós, rezando esse grande louvor. Ele dizia na leitura da carta aos Efésios assim: bendito seja Deus Pai de Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção no seu Espírito, em virtude da sua união com Cristo no céu. Em Cristo, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Ali Paulo vai descrevendo todo o projeto de Deus, atrapalhado pelo pecado humano, é verdade, mas reconstruído pelo poder de Deus. Aquele primeiro Adão, aquela primeira Eva, agora dão lugar ao novo Adão, a nova Eva, a nova criação. Por isso Maria é chamada com um título lindo de Aurora da Salvação. Título lindo porque nos remete à mudança da noite para o dia. Não sei se você já teve a oportunidade de um dia assistir o nascer do sol, num lugar descampado, onde a gente olha para o horizonte, assim, sem as montanhas, onde a gente olha para o horizonte e vê aquela escuridão que vai dando lugar no céu a uma cor avermelhada, meio alaranjada, e depois vem uma luz muito branca, muito branca, muito branca. Essa luz se chama aurora. E logo depois vem o sol. O sol não aparece de improviso, de repente, não. Primeiro vem a aurora. Maria é a aurora da salvação. Nos despedimos da escuridão da noite. As trevas passaram. A maldade, a realidade da natureza humana decaída. Agora, com a aurora da salvação, Deus anuncia para nós: é possível uma natureza pura, é possível uma vida pura, é possível uma vida limpa, bela, é possível despedir-se da escuridão
para assumir o sol da justiça que vem até nós, que é o Cristo Senhor. Por isso esse título dado a Maria Santíssima Aurora. O livro do Cântico dos Cânticos canta isso, né? Quem é essa que avança como a aurora? Quem é essa que avança como a aurora? Temível como um exército em ordem de batalha. Nós dizemos, é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Hoje, meus irmãos, é um dia muito especial na nossa fé católica. É um dia em que nós, repito, reverenciamos a Mãe de Deus, agradecemos o mistério da salvação, mas é um dia em que nós renovamos a nossa consagração a ela. Aí, no fundo do seu coração, diga para ela isso: mãe, eu renovo hoje a minha consagração, eu me consagro todo a ti. Os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meu coração, eu me consagro todo a ti. E consagrar-se quer dizer separar-se. Dizemos para a Mãe Santíssima: mãe, faça de mim um escravo seu, a obedecer a todas as realidades do reino dos céus. Mãe, me ensina como a senhora a ser a escrava do Senhor, a não ter mais vontade própria, mas que a minha vontade seja a de obedecer a Deus. Hoje, renovar essa consagração no interior da nossa alma e deixar que o mistério de Deus aconteça em nós. E como ela gerou o Salvador no seu ventre, porque primeiro tinha gerado no seu coração, nós queremos pedir: mãe, me ensina também a encarnar essa palavra na minha vida, que não seja só uma ideia, um sentimento, mas que seja uma palavra viva na minha vida. É o que eu te peço hoje, ó Mãe Santíssima. Por isso, igreja, hoje nós rezamos essa jaculatória tão forte, e eu quero que você reze comigo, dizendo todos juntos: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, ó Maria concebida sem pecado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,